Segunda onda. Segunda onda. Uma nova onda. Segunda onda. Segunda onda. Segunda onda. Os Estados Unidos se preparam para uma segunda onda, o que poderia ser ainda pior, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. O cérebro é um dispositivo eletromagnético. Os pensamentos, o que chamamos de pensamentos, ideias e imagens, se deslocam dentro do nosso cérebro na forma de elétrons. Ao interferir nesses elétrons, de certa forma podemos gerar pânico, podemos gerar caos. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Aparentemente o cronograma dessa agenda global, diante de tudo isso que está acontecendo no mundo, parece ser algo que cada vez mais, quanto mais a gente vai estudando, vai ficando mais tenebroso. Agora, nesse momento, tudo gira em torno de uma incerteza. A incerteza se irá ocorrer uma segunda onda ou não irá ocorrer. Mas se essa segunda onda realmente vir a ocorrer, ela vai agora afetar basicamente o psicológico das pessoas. E se isso ocorrer, observando o cronograma dessa agenda, nós vemos que o passo principal para a implantação dessa nova ordem secular, para que as pessoas se rendam diante do clamor por um único líder global, é quando elas são afetadas psicologicamente. Eu vou ler uma matéria aqui junto com vocês para que a gente possa abrir o nosso raciocínio diante de tudo isso e vocês possam, enfim, entender aonde é que esses caras querem chegar agora, para que as pessoas peçam aí por esse único líder, para que as pessoas clamem por essa nova ordem secular. Nós agora teremos o nosso psicológico abalado. Nós vimos que a primeira onda chegou mostrando que não estava para brincadeira, começou dando sinais de abalo na economia, e a segunda, além de reforçar a primeira, ela agora traz aí o dano na mente, o dano psicológico, que eu acho que muitas vezes, para aqueles que estão aqui ainda, é muito pior, até mesmo do que o próprio dano físico. Então vamos observar essa matéria aí, para que a gente possa entender aonde eu quero chegar. Eu peço que você, se for novo aqui, inscreva-se nesse canal e me ajude no final com o compartilhamento dessa mensagem, para que as pessoas possam enxergar aonde é que tudo isso está nos levando. Que depois que tudo isso aconteça, esse vídeo fique aqui como testemunha para aquelas pessoas que realmente não acreditam nessas coisas possam ver que isso é verídico, isso é o que está ocorrendo. Bom, a matéria diz assim: a previsão de uma segunda onda no Brasil chegou a ser apresentada no dia 25 de março, já há alguns meses atrás, e publicada em 30 de março, antes mesmo de atingir o primeiro pico de onda, na revista científica FAPESP, a partir da análise de um grupo de pesquisadores formados da Fundação Oswaldo Cruz. Crystal Washington, professor de psicologia da Universidade de Connecticut, declarou: uma segunda onda seria devastadora para muita gente. Há uma sensação de que passamos por um período realmente péssimo, podemos dizer assim de uma forma mais leve, e traumático, e agora estamos em uma fase de reabertura e recuperação. As pessoas começam a deixar um pouco o estresse de tudo isso para trás, de modo que uma segunda onda provocaria uma sensação totalmente nova e talvez mais profunda de medo e incerteza, segundo o especialista. Sentiríamos que estamos retraumatizados e provavelmente mais angustiados, sem esperança do que a primeira vez, ele reiterou. Ou seja, a gente começa a ver que o dano psicológico acaba sendo muito pior do que o dano físico muitas das vezes, pois agora, com o psicológico abalado, as pessoas não têm a quem pedir, basicamente aqui, se olharmos nesse mundo físico, para isso acabar, para que isso termine, para que as coisas voltem basicamente ao normal. E o próximo passo diante de tudo isso que nós estamos vendo nessa própria agenda global é que os líderes mundiais, que já estão sendo observados pela própria Nações Unidas, que já declararam um plano de nova ordem secular, agora digam ao povo: olha, se for para voltar ao normal, nós teremos que fazer isso. E assim, eles imputam seus objetivos. Agora, as pessoas, diante de tudo isso que está para vir ali a partir de outubro, novembro, principalmente na época do inverno do hemisfério norte, eles agora virão abalando basicamente a mente, abalando basicamente o psicológico. É interessante a gente observar essas coisas, pois a própria mídia não fala pra gente a respeito disso, eles não expõem essas coisas aí pra nós, e nós vivemos basicamente com a sensação de que estamos num barco à deriva, mas não, estamos num trem que o trilho está muito bem traçado. A matéria continua assim para a gente concluir esse raciocínio onde eu quero chegar aí para vocês.
Uma das razões pela qual isso tudo está afetando tanto a saúde mental das pessoas é que eles não têm uma ideia clara de quando isso terminará. Muitos de nós poderíamos até tolerar um período mais longo de resguardo, podemos dizer assim, se soubéssemos quando isso terminaria. Não saber uma data está trazendo consequências ao nosso psicológico. O impacto de uma segunda onda será diferente dependendo das circunstâncias de uma pessoa, como o tipo de trabalho que ela possui, alguém cujo trabalho pode ser transferido facilmente para a internet e essa pessoa não tem medo de perdê-lo, essa talvez se saia melhor do que as outras pessoas que talvez tenham medo de perder os seus negócios ou ficar sem empregos novamente. Alguns conseguiram voltar ao trabalho desde a reabertura do país, mas poderiam perder o emprego novamente se ocorresse essa segunda onda. À medida que a economia se abre, eles começam a sentir uma nova esperança de recuperação financeira, e é provável que essa pessoa sinta um impacto muito maior de uma segunda onda, disse Springer. Ou seja, agora é como se eles estivessem empurrando o dedo na ferida. E a matéria finaliza assim: outro motivo pela qual a segunda onda seria pior do que a primeira é o efeito do estresse prolongado, que pode ser muito mais prejudicial do que o estresse ao curto prazo. Os especialistas da área de psicologia apontam que o maior risco das pessoas tirarem, na verdade, as suas próprias vidas, de uma forma mais clara, será entre outubro e dezembro, se não houver uma segunda onda. Mas, se de repente houver uma segunda ou terceira, essa situação pode mudar drasticamente e, na verdade, pode ser ainda pior ou até mais prolongada do que esse período que esses estudiosos aí, que esses cientistas estão apontando. Aparentemente fica muito claro a gente juntar essa situação com todos os nossos estudos aqui. A gente consegue ver que os meses vão chegando e eles vão apontando muitas vezes até o final do ano, já na parte, como eu falei, de inverno aí, basicamente do hemisfério norte, quando é que aparentemente eles estão programando para o reinício disso tudo, para o recomeço disso tudo, o recomeço dessa nova fase, recomeço dessa nova onda. A única coisa que eu tenho para passar aqui como mensagem para vocês, observando todas essas coisas, é que nós devemos segurar a barra, aguentar, pois o próprio Cristo, no livro de Mateus, ali no capítulo 24, ele nos alertou claramente que todas essas coisas viriam a acontecer. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular. Dize-nos. E disseram: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, e que ninguém vos engane. Essa parte é muito interessante, para que ninguém pudesse enganá-los. Está falando ali de todo tipo de pessoa, de líderes religiosos, líderes políticos, até pessoas que se dizem estudiosas diante de todos esses assuntos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa parte realmente é bem curiosa da gente dar uma parada aqui para fazer uma análise, pois a palavra Cristo significa ungido. E quantas vezes, diante de tudo isso, você já ouviu os próprios líderes dizendo eu sou o ungido do Senhor, eu sou o ungido do Criador. E muitas vezes esses mesmos são aqueles que enganam muitas, mas muitas pessoas. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. E aí ele continua dizendo assim: e ouvirão sobre conflitos e rumores de conflitos. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome. E situações como essas que nós estamos vivendo aí no mundo todo, inclusive com primeira, segunda, terceira onda, tudo isso está escrito nas escrituras e eu acho isso fantástico. Também terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. São apenas o princípio das dores. Então, nesse momento, a única coisa que nós temos a fazer é nos apegar com o Criador, estudar cada vez mais as Escrituras e sempre ter dentro do nosso coração um grande potencial de esperança, pois a nossa vida, se nós crermos no Criador, ela não tem basicamente nenhuma importância no modelo físico, que é esse que nós estamos vivendo, e sim no modelo espiritual e eterno, que foi isso que Ele nos deu. É por isso que nos próximos vídeos eu vou tentar me apegar mais às Escrituras, fazer estudo
em cima das próprias escrituras, que era algo que eu sempre quis fazer lá no canal Desperte, agora eu vou poder fazer com mais calma aqui nesse canal, e eu quero saber a sua opinião também a respeito de tudo isso. Fica muito claro o cronograma da agenda global quando a gente vê o passo a passo deles colocando, e principalmente agora, eles tentando afetar o nosso psicológico. Mas tudo isso é derrubado quando nós olhamos para as escrituras e quando nós estudamos a respeito de todos esses assuntos. Então me diga a sua opinião, se você acha interessante esses estudos a respeito das escrituras aqui nesse canal, totalmente detalhados, livre do fermento dos próprios líderes religiosos, de uma forma bem leve, da forma que Cristo, o próprio Messias, quis nos ensinar. Sem envolvimento de dinheiro, sem envolvimento de nada físico, apenas olhando com amor diante de tudo aquilo que ele quis nos alertar, nos ensinar. E eu acho que isso é o principal para nos apegarmos agora, pois simplesmente a ideia desses caras é mexer com a nossa mente, e somente isso pode nos livrar, basicamente, diante de todas essas coisas, principalmente nesse período. Então inscreva-se se você for novo, ative o sininho, ative suas notificações, me ajude aí no compartilhamento da mensagem, deixe aí nos comentários o que é que você acha a respeito de tudo isso. Valeu pessoal, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.